Fala, gurizada, como é que vocês estão? Mais uma aula do JS Antes Digital e na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar algumas funcionalidades muito úteis do JavaScript. Aprender algumas funções, alguns métodos muito importantes do JavaScript e também aprender a usar algumas expressões bacanas que ajudam a gente a manter o nosso código JavaScript mais limpo e parecer realmente um código feito por alguém profissional. É interessante para a gente, é interessante para outras pessoas que estão lendo e ajudam a gente a ter mais performance na escrita do nosso código. Então, clássico ritual, aula 14, cria aqui o index.html e vou criar também o meu index.js. No meu index.html vou colocar aqui o meu HTML 2.5, mudo o nome da aula para aula 14 e insiro aqui o meu script src.index.js. Beleza? Inseri esses dados aqui. Vou mudar esse meu script para o type módulo. E agora a gente já consegue trabalhar em cima desse nosso novo script. Então aqui eu vou acessar a nossa aula 14. Estou com ele aberto aqui, abri o Developer Tools. Agora vamos aprender como é que a gente consegue utilizar essas funcionalidades de ajuda no JavaScript. A gente aprendeu em alguns momentos algumas funcionalidades como o object.assign, né? Que é um método utilizado para a gente conseguir inserir um objeto em outro objeto. Muito semelhante ao que a gente fez lá da cópia do spread. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um objeto A, que vai ter algumas propriedades, né? Vai ter aqui o nosso nome, oi, idade 12, sei lá. Nome teste, idade, não, 12 não, 21, tá. E vou ter um const objeto B, né, que vai ter outras propriedades, tipo e-mail, né, que vai ser o teste, @teste.com, e o telefone. 82, vamos colocar 21, 9999, 9999, 1. E aí eu consigo criar um novo objeto, que seria o meu objeto final, usando a somatória desses dois últimos objetos com spread, né, operator. Então, ponto, 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 objeto A e ponto, 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 objeto B. Vou dar até um console.log nesse objeto final e olha só. Objeto final. E olha só, ele nada mais é do que a soma dos dois últimos objetos. Mas a gente também tem uma funcionalidade do JavaScript que já faz isso também, né, do próprio JavaScript, uma função. E essa função é do meu conjunto de variáveis ajudantes object, né, que é a minha é o meu objeto de funções ajudantes object. Aqui dentro eu vou ter uma funcionalidade chamada assign, né, em que eu vou criar um novo objeto contendo os dados de um objeto, tipo esse objeto A, e aí um outro objeto que seria o meu objeto B. Né? Então ele vai gerar para mim esse objeto final, mas uma outra coisa que ele faz também é o seguinte, como esse assign, ele não serve literalmente para a gente criar um novo objeto com a concatenação dos dois. Ele assina os dados do objeto B para dentro do objeto A. Então se eu printar o meu objeto A, ele vai estar com os dados do objeto B junto. Então o object.assign, ele tem essa diferença, porque ele reatribui as variáveis do objeto B para dentro do primeiro objeto A, diferente da concatenação. A gente consegue fazer isso também, por exemplo, com as próprias funcionalidades do JavaScript, porém o Object.assign torna isso muito mais transparente. Uma outra funcionalidade é a seguinte, digamos que a gente precisa transformar esse objeto JavaScript no JSON, né? No JSON, aquele que a gente trafega pela internet. A gente vai ter o conjunto de bibliotecas JSON, o conjunto de funções JSON. No JSON, a gente vai ter a função parse, no caso, a função stringify, né? A função stringify, ela basicamente vai pegar um objeto qualquer e vai transformá-lo no JSON, que a gente aprendeu já, aqui ó, todo no formatinho, com as aspas duplas, etc. E a gente também vai ter a função parse, e essa função parse, ela recebe esse JSON que tá no formato de string e transforma em objeto. Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui e desse um parse nele, olha aqui, JSON parse, passando esse objetão aqui, olha só, ele me traz o objeto de volta, o objeto como JavaScript. Né? Do contrário, ele transforma o JavaScript em string. Né? Então são dois métodos muito legais que a gente usa para conseguir, por exemplo, estar trafegando dados pela internet, ou então para estar mudando realmente o formato dos nossos dados. Tem vários motivos para a gente transformar um objeto em string JSON. Outros métodos que a gente tem são os métodos lá da Object ainda,
Por exemplo, digamos que eu queira uma lista com todas as chaves do meu objeto. Tipo, aqui eu tenho e-mail e telefone. Eu consigo criar uma lista com todas essas chaves, né? Então aqui eu vou criar uma constante chamada const_chaves. Recebe object.keys passando um objeto. Então aqui objeto B. E se eu der um console.log nesse chaves, olha só, ele traz para mim e-mail e telefone, que são as chaves do meu objeto B. Manuel, é muito massa essa parada do object.keys, mas a gente tem alguma que faz o inverso, que pega os valores como uma lista? Sim, a gente tem também a object.values, que é o inverso. Enquanto a object.keys pega as chaves como uma lista, a object.values pega os valores como uma lista. Elas são muito interessantes para quando a gente precisa, por exemplo, só dos valores para poder mandar para alguma coisa. Ou então, no caso do Firebase, em que não são arrays, ele monta JSONs gigantes. Aí eu quero transformar esses JSONs em arrays. Então, eu consigo pegar as propriedades desse JSON e transformar em arrays utilizando aqui a minha object.values. Além disso, a gente vai ter várias e várias e várias outras funções, por exemplo, funções matemáticas. Eu vou ter aqui, por exemplo, as funções do conjunto de helpers math. Então, no math, eu vou ter o math.pol, que é para fazer, por exemplo, você elevar números ao quadrado, ao cubo, etc. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado vai dar... Opa, tem que dar console.log disso aqui, né? Vou dar um console.log nesse math.pol e olha só. 3 elevado ao quadrado. Opa, ele deu um not a number. O que foi que ele deu? Ah, tá, porque eu tenho que dizer o elevado a quanto, né? No caso, elevado a 2, elevado ao quadrado. Olha só, 9. 3 elevado a terceira potência, 21, 27, perdão, 27. Aí, e assim por diante, né? A gente consegue colocar aqui o math.pol e também temos a raiz quadrada, né? Que é o math.sqrt, que é a raiz quadrada, né? Então, por exemplo, quero pegar a raiz quadrada do número, 9, né? Que é 3. Então, ele já vai ter aqui a funcionalidade de pegar a raiz quadrada. Do número 25, que é 5. Então, ele vai ter esses métodos aqui pra gente. Tá, beleza. Que mais métodos eu vou ter lá na Math? Cara, você vai ter vários. Para poder pegar o módulo do seu número, por exemplo, Math ABS, digamos que eu passe um número negativo para ele, menos 10. Aí, como ele vai me trazer o módulo desse número, né? Ele vai transformar em 10, né? Então, ó, menos 10 vira 10, né? Então, o absolute, que é o módulo do número. Né? Eu vou ter vários outros aqui. Tem logaritmo, log na base 10, né? Seno, cosseno, tangente, para truncar números. E tem até para gerar números randômicos, né? Que é o math.handle. Ele vai gerar um número randômico entre 0 e 1. Né? Então, são vários operadores bacanas que a gente tem aqui já dentro do próprio JavaScript. Lá na Object, a gente tem outros carinhas também, por exemplo, Object.create, Object.freeze, entries, várias propriedades dentro do Object que ajudam a gente a ter realmente uma boa performance utilizando os nossos objetos. Mas vamos lá, beleza, isso aí é muito legal, isso aí é muito top. Como é que a gente faz agora para, usando as nossas strings, perdão, nos nossos arrays, a gente ter métodos assim também? O array tem esses métodos helpers? Então, até tem, né, ele tem alguns, mas o único que eu realmente uso é o array from. Esse cara é muito bacana. Digamos que eu queira criar um array, né, um array novo, tipo, de X posições, tendo absolutamente nada lá dentro. Eu consigo dar um array from, dizendo o tamanho, então eu coloquei length, aí eu crio um array de 10 posições. E eu consigo dar um console.log nesse cara. Olha só. E ele cria 10 posições vazias, mas cria 10 posições. Aí eu posso passar aqui um segundo argumento, né, que é a minha função de mapeamento, onde eu vou pegar esse i, que é o índice, e vou retornar lá dentro. Ele vai criar um array com os índices, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai criar um array contendo em cada posição o seu índice. Isso é bem legal. Então a gente tem aqui vários métodos de ajuda. Só que além dos métodos de ajuda, a gente também tem vários modelos de expressão. Vamos começar com as expressões regulares. Não, perdão, expressões regulares não, com as expressões condicionais. Então a gente aprendeu a fazer o if. Sendo que em vários momentos a gente não vai conseguir usar o if assim. Né? O if direto assim, com um bloco, e aí colocar uma abaixo do outro aqui com else. Não, é muita linha. Se eu disser para vocês que existe um jeito da gente utilizar um if com um else em uma única linha. Olha só que louco. Digamos que eu vou ter uma variável aqui chamada const par ou ímpar. É uma string que vai receber a palavra par se ela for par, vai receber a palavra ímpar se ela for ímpar. Olha só que louco.
eu vou ter aqui um número também, né? Tipo, const número, e aí para o ímpar desse número. Como é que eu vou fazer o para o ímpar desse número? É bem simples, eu vou fazer aqui se o meu número em seu resto de divisão por 2, né? Esse é o operador para pegar o resto de divisão de um número, né? Então, por exemplo, quando eu divido um número por 2, o resto que sobrar, se ele for igual a zero, isso significa que ele é par. Então aqui é o caso verdadeiro. Eu coloco aqui a interrogação para o caso verdadeiro. E aqui eu passo par. Caso não, ou seja, agora o caso falso, eu coloco aqui um dois pontos e aí ímpar. Então aqui eu consegui fazer um ternário que vai mudar o valor do par ou ímpar baseado numa condição, né? Então, esse aqui é o if ternário ou operador ternário, né? Então, aqui, ímpar, porque 1 realmente é um número ímpar. 2, par, 3, ímpar, e assim por diante. Então, eu tenho esse cara aqui, que é o operador ternário. A gente já aprendeu outros operadores, por exemplo, a gente conseguir fazer uma função direta numa linha. Por exemplo, eu vou criar aqui a minha função de soma. Const soma, recebe x, y, e retorna aqui já logo de cara x mais y. Então, eu tenho aqui uma outra expressão já feita, que permite que a gente escreva arrow functions direto numa linha. Algumas arrow functions dão essa possibilidade para a gente. E agora, por último, as expressões regulares, que são basicamente os famosos regex. Os regex, eles são um modelo de você conseguir, utilizando funcionalidades malucas da nossa linguagem de programação, né, para tratar de texto. Então, são seletores malucos de string que ajudam a gente a fazer operações com elas. Por exemplo, digamos que eu queira remover todos os números de uma palavra. Então, eu vou escrever aqui, ó, M4NU3L, né, Manuel. Eu quero remover todos os números dessa palavra Manuel. Vou criar aqui const meu nome, recebe Manuel. E agora, para eu remover esse cara, eu vou fazer aqui vou dar um console.log no meu nome, .replace, né? E agora eu vou substituir tudo que não é letra por número. Então, para eu poder pegar, no caso, tudo que é número por nada. Então, para eu conseguir selecionar esses números, eu vou primeiro abrir duas chaves, perdão, abrir duas barras, colocar essas barras aqui, e eu vou colocar um contrabarra D. Esse contrabarra D aqui, ele é para selecionar números, né, que são os dígitos, que são os números, né, normais. E aqui a gente tem essas duas barras para indicar que isso aqui é uma expressão regular. Além disso, eu vou colocar um carinha que é o GM. O que é que esse GM faz? Ele diz que é uma operação global e que vai acontecer múltiplas vezes, né? Então são operadores bem legais para a gente estar conseguindo repetir essa lógica. Então, por exemplo, se não tivesse o GM, a primeira ocorrência ele ia disparar a função e na segunda já não, sendo que eu tenho dois números aqui. Então por isso eu tenho que colocar o GM para ele ter certeza de que ele tem que fazer isso mais vezes. Então eu vou substituir, ou seja, do meu nome, eu vou substituir tudo que é número por vazio. Olha só, ele fica só o MNUL. Então a gente consegue utilizar muito facilmente as expressões para fazer esse tipo de coisa também. E galera, é muito fácil, existem vários treinamentos aí falando sobre regex, expressões regulares, e para um bom programador JavaScript que sabe tratar bem de strings, eu recomendo um forte conhecimento em cima das expressões regulares e regex. Agora que aprendemos sobre operadores, né, algumas funcionalidades como o Object Keys, vou até deixar elas aqui. Object Keys, né, que vai pegar as chaves de um objeto, pega as chaves de um objeto como uma lista. O Object Values pega os valores de um objeto como uma lista, né? A gente tem o Object.assign, né? Que atribui propriedades de um objeto a outro. Atribui propriedades de um objeto a outro. Né? Object.assign. Aqui no keys e values, né? Faltou aqui. E faltou o array from, que gera arrays a partir de uma configuração prévia. Show de bola. Então aqui aprendemos e enumeramos algumas funcionalidades. A gente já consegue estar utilizando elas normalmente nos nossos processos. E é basicamente isso, gurizada. Na próxima aula a gente vai estar entendendo um pouquinho mais sobre
o JavaScript, um pouquinho mais sobre o JavaScript avançado, Node.js avançado e sobre o NPM. Beleza, gurizada? Até a próxima, então.